Foi. Vamos lá, voltar a discutir o texto. Espero a gente conseguir vencer esse tópico 2 hoje, tá? A gente deixa... vixe, tá dando um problema aqui, deixa eu ver se vai de novo aqui. Semana para não tá compartilhando a tela, o texto. Ai, Jesus. Vocês estão com o texto na mão? Porque eu não consigo compartilhar aqui o texto. Tá negando o compartilhamento, não sei por quê. A gente vai tratar do tópico 2, Descartes e a tese da criação das verdades eternas, tá? A gente viu o Leibniz na aula passada, né? A concepção de como as verdades eternas, elas existem, o que são, não existe por criação, mas existe com né? Existência de Deus, são coeternas com Deus. Mas a tese do Descartes, né, diverge da do Leibniz, porque ele vai defender que as verdades eternas são criadas por Deus. E é aqui que a gente vai ver quais são os problemas apresentados também nessa tese do Descartes, tá? O texto começa o seguinte no tópico, tá? Com o intento de afirmar a simplicidade para nós incompreensível do ato criador, Descartes afirma que não há distinção de faculdades na divindade. E aí cito Descartes, tá? Pois é em Deus uma mesma coisa querer, entender e criar, sem que uma preceda a outra. De modo que antes do ato criador não há qualquer objeto de compreensão ou volição, mas tudo se reduz ao ato onipotente de criação, que não possui absolutamente qualquer limitação. Então, a tese do Descartes é de que o próprio ato de criação já é ali tanto o querer de Deus, quanto o entender, a parte lógica, quanto o criar. No Leibniz, a gente tem as etapas, né? Uma coisa é a existência de Deus e o querer dele, que é a ideia de vontade. Então, pode querer isso, mas também não pode querer isso. Tá? Então, a vontade de Deus, né, de ter criado o ser humano, não o impediu de não ter criado o ser humano. Tá? E também, desculpem, e também a ideia do Leibniz de que existe, né, ali, coeterno, compartilhando a eternidade de Deus, os princípios lógicos e metafísicos que não são criados por Deus. Tá? Por isso que são eternos, porque não dependem da vontade. O Descartes está dizendo que, olha, querer, entender e criar são a mesma coisa, não há distinção, né? Não há um que precede ao outro. Existem de forma concomitante. Tá? É a mesma coisa para Deus. Tá? E aí, por quê? Porque o Descartes ele reforça a tese da onipotência de Deus. Então, essa onipotência de Deus não tem nenhuma limitação. Então, eu acho que foi uma das questões aqui que criou até um pouco de desconforto e cria também, né, a própria forma como o Leibniz traz essa discussão de, peraí, né, então, a vontade de Deus, então Deus tem uma limitação, então não é tão onipotente assim, né, quando Leibniz apresenta lá, né, Leibniz não questiona a onipotência de Deus, né, ele apenas está falando, olha, o poder de Deus segue uma lógica. O exercício de Deus segue, né, uma estrutura lógica, né? Está ali, não é um lugar de subordinação, mas um lugar de adequação. Suede, eu estou na página 64 do texto e 4 do PDF. Obrigada, prof. Imagina, nessa primeira parte ainda, não avancei muito, não. Daí ele ser o autor não apenas das existências, mas também das essências e das verdades eternas. Tese que o filósofo francês propõe a Mersenne
em 3 cartas de 1630. Então, a defesa da tese do Descartes se fundamenta na medida em que ele não é o autor apenas das existências, mas ele também é o autor da essência das coisas e das verdades eternas. Então, detém o poder das existências, da essência e também das verdades eternas. Então, nada escapa. Né? As demais coisas estão subordinadas, né, ao seu poder. Com essa tese, Descartes deseja afirmar a ausência de determinações prévias à Gênesis e a indiferença de Deus no seu ato, que não ocorre por uma deliberação ou ponderação das razões, uma vez que essas só são instauradas por meio da própria criação, sendo que a desigualdade entre possível e impossível, verdadeiro e falso, não precede. Então, o que ela reforça aqui dessa interpretação do trecho do Descartes é de que em Deus, tá? Ou seja, o ato divino reúne tanto o seu entendimento, tanto o seu querer, quanto o seu poder de criar. E ainda reforça a tese, tá? De que não há uma deliberação, uma ponderação prévia, né? Como vai dizer o Leibniz, ou deixar a entender o Leibniz. Olha, os princípios lógicos e metafísicos regem, né, a Deus e os demais seres vivos, né? Então, os princípios lógicos e metafísicos é o lugar de interseção, né, entre Deus, o lugar de comum entre Deus, os anjos e os seres humanos. Né? Ponto de interseção entre esses três. Não porque eles têm uma igualdade, né, ontológica, mas é que eles têm eles são separados pelo infinito ontológico, né, grau de ser. E um outro detalhe que ela também chama a atenção aqui é que o ato da criação não é um ato isolado da compreensão lógica e também da compreensão das verdades eternas, tá? Então, é como se tudo acontecesse no mesmo momento. Então, não é uma vontade, como a gente entende, olha, estou com vontade de fazer isso aqui, mas daqui a 2 minutos já não estou mais. Ela né, traz esse texto do Descartes para afirmar o seguinte: a vontade de Deus expressa, tá, tanto o princípio lógico metafísico, a parte do entender, como o próprio ato de criar, como também é uma expressão do seu querer. Tá? Então, o fato deles atuarem de forma concomitante não dá prerrogativa para acharmos que, olha, se Deus não quisesse, 2 mais 2 é 4, porque, né, Deus quer. Se ele não querer, então vai virar 6 hoje. Tá? Como é concomitante, então é uma harmonia. Né? E nessa harmonia não tem possibilidade de contradição. Oi. Ao mesmo tempo, trata-se de uma tese que, como Lawrence, em seu livro Descartes, Leibniz et les veritas aeterniles salienta, conjuga 2 ideias que normalmente estão em lados opostos. Tá? A criação das verdades eternas consiste, com efeito, na simultaneidade entre necessidades, já que essas verdades são por eternidade necessária. E indiferença, pois Deus não é determinado por nada na sua volição. Deus não pode ser determinado por nada na sua vontade. Tá? Ou seja, é a concepção oposta de Leibniz. Esse texto do Lawrence, que reforça, sobretudo, né, a oposição à tese do Leibniz, é justamente para dizer que, olha, na volição, né, Deus em sua volição, ele não é determinado por nada. Tá? Deus, na sua vontade, ele não pode ser determinado por nada. E aí,
Isso por quê? Porque isso seria uma violação da própria natureza divina. Ou seja, é a concepção oposta da de Leibniz, para a qual contingência e determinação completa andam de mãos juntas. Ora, tanto a tese leibniziana de que o que ocorre é certo e submetido a uma causalidade inteligível, quanto a tese cartesiana de criação das verdades eternas, a unir conceitos que normalmente estão contrapostos, causa estranhamento e contestações. Assim, é na tentativa de esclarecer esta tese que Descartes escreve ao padre Meslange em 1644. Quanto à dificuldade de conceber como foi a Deus livre e indiferente de fazer que não fosse verdadeiro que 3 ângulos de um triângulo fossem iguais a 2 retos, ou em geral que as contraditórias não possam ser conjugadas, pode facilmente suprimi-la ao considerar que a potência de Deus não pode possuir limites. E depois também, ao considerar que nosso espírito é finito e criado de uma tal natureza que ele pode conceber como possíveis coisas que Deus quis serem verdadeiramente possíveis. Mas não Congelou, tá. gente, pra vocês? Eu tô congelada? Não, tá normal aqui. Para mim, não. Ah, tá. Voltou, então é minha internet, desculpe. Imagina. Deus quis serem verdadeiras possíveis, mas não tais que ele poderiam também conceber como possíveis, que Deus poderia ter tornado possíveis. Mas que ele, todavia, quis tornar impossíveis. Pois a primeira consideração nos faz conhecer que Deus não pode ter sido determinado a fazer, quer fosse verdadeiro, que as contrárias não possam ser conjugadas. E que, por consequência, ele pode fazer o contrário. Depois, o outro nos assegura que, ainda que isto seja verdadeiro, nós não devemos nos esforçar para compreendê-lo, porque nossa natureza não é disto capaz. Fim de citação. O que o Descartes está falando? Olha, Deus não foi em nenhum momento, ele não foi em nenhum momento determinado a fazer, tá? Que fosse verdadeiro, que as contrárias não podem ser conjugadas. Tampouco ele também não foi forçado, não foi determinado em afirmar que 3 ângulos de um triângulo fossem iguais a 2 retos, tá? Da mesma forma que ele não foi obrigado a isso, ele também não é obrigado, tá, a deixar ou, né, a tornar isso não mais verdade. E aí o Descartes está falando uma outra coisa. Olha, nem adianta vocês, tá, se esforçar para compreendê-lo, para compreender por que Deus, né, admitiu que 3 vezes 3 vai ser 6 e é a verdade até o exato momento. Porque nossa natureza não é capaz disso. Então, é quase uma cartada aí de autoridade, né, um argumento de autoridade. Olha, nem adianta vocês tentarem, né, entender, porque não faz parte da natureza de vocês ter condições para entender isso. Então, que Deus, né, escolheu, que Deus determinou que 2 mais 2 vai ser 4, isso quer dizer que Deus não foi determinado por nada nem por ninguém para fazer isso. Também isso nos autoriza a dizer que ele pode não ter ou decidir não mais que 2 mais 2 é 4. Oi, Suede. Oi, Pro, boa noite. Boa noite. Ô, Pro. Uhum. Eu disse assim, quando eu estava lendo esse texto, né, eu acho que foi, talvez seja unânime, aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que esse pessoal tá falando? Aí fui pesquisar rapidamente um pouco da vida de Descartes, assim, que a gente já leu um pouco, mas tinha que rever quando que nasceu. É bom a gente ter noção, né? Quem foi. E esse Levinas. Parece que Descartes veio primeiro, né? Isso, Pro? É Leibniz. O Descartes veio primeiro, depois veio Leibniz. Leibniz e Spinoza são influenciados pelo Descartes, mas rompe com as teses cartesianas em algum momento. Certo. Aí, todos dois são filósofos e são matemáticos, não é isso? Sim. Pronto. Aí eu fiquei pensando, gente, tem que ter uma mente muito para discutir algo que, digamos, que seria, né, humanas, uma verdade humana, digamos, algo que
é meio complicado discutir, mas eles trazem de uma forma que eu creio que seja pela formação deles, né? Pela formação deles. Não tem um pouco de vaidade aí, não? Um querendo. Vaidade. Não sei, assim. O Tipo uma competição, né? Tipo uma competição entre eles, né? Um querendo desbancar o outro em tese. Não, a filosofia se constrói assim. Tá? Veja só, Platão. Aristóteles foi discípulo de Platão e rompeu com as teses platônicas. Então, isso faz parte. A construção filosófica é o lugar do debate. Não é o lugar de estar todo mundo ali concordando, falando a mesma coisa. Não é mais filosofia. É ciência ou qualquer outra coisa, né? Religião. É o espaço. Psicólogos e teólogos brigam mais do que os filósofos. Você acha? Vou lhe levar para uns eventos de filosofia para você descobrir que o negócio pega e não é bonito, não, viu? Não é uma questão de vaidade, é uma questão do espaço filosófico que instiga isso. Né? Uma pesquisa nos leva a lugares que não necessariamente é de concordância. Por exemplo, e olha que isso são filósofos diferentes. Hoje, 5 pessoas estão estudando o mesmo tema no Descartes. Eles vão discordar, porque vão interpretar o Descartes de forma diferente. Então, tem gente que vai enxergar no Descartes um dualismo, né? Res cogita, res tensa. O Descartes é um filósofo dualista. Outros não vão defender o dualismo cartesiano. Então, é o lugar da discordância. Então, o que né, esse artigo, que nem é o texto dos autores, está trazendo? O ponto de divergência entre Leibniz e Descartes, quanto às verdades eternas, quanto o lugar da conciliação entre fé e razão. Porque o Descartes está falando, olha, Descartes, ele reforça muito a tese da onipotência de Deus. Sim. E o Descartes segue a tradição aí católica, tá? O Descartes, por mais que seja o pai do racionalismo, mas ele não comprava briga com o Papa. Na verdade, a tentativa dele era também tornar, a partir do seu conhecimento, ao conhecimento das Sagradas Escrituras. Não à toa que, depois a gente vai chegar nesse trecho, o Descartes fala, olha, o Descartes que escreveu as meditações de metafísica, discurso do método, isso tudo, tá? Mas, não, se houver alguma divergência entre a verdade que você chegou através da razão e a verdade das Sagradas Escrituras... Fica com a verdade das Sagradas Escrituras. Entende? O Leibniz não vai dizer isso. O que o Leibniz vai dizer? Olha, é impossível que a verdade da fé não esteja em conformidade com a da razão. Se não tiver em conformidade, alguma está errada. Você fez o processo errado em alguma das duas. Tá? Não é que uma é melhor do que a outra. É que ambas vão levar a uma única verdade. A única verdade. É bom rever o processo de conhecimento. Em que lugar do processo você cometeu equívocos? Será que isso é porque é uma visão que ele tem mais de exatas, por ele ser matemático? Eu fico pensando assim, né? Descartes, matemático aí da história, tá? Então, o que o Descartes quer buscar? Ele quer buscar um lugar, né, um método, né? Por isso o método cartesiano, que possibilite que a razão, que o conhecimento humano não cometa equívocos, tá? Então, ele vai na geometria e na aritmética, tá? Na matemática, buscar isso que torna, né, a matemática objetiva, universal. Olha, 2 mais 2 é 4 e não depende se Brenda gosta de matemática, não gosta. Então, ele quer buscar como o funcionamento da razão acontece na matemática e na aritmética para trazer isso para a análise de outras áreas. Tá? Por exemplo, para uma avaliação filosófica estética, para uma avaliação filosófica sobre a moral, entende? Ele quer esse modelo. E aí, o Leibniz... Brenda, diga. Uma pergunta bem junior, mas que eu não posso calar e deixar de perguntar e perder a oportunidade de ouvir sua explicação. Quando você fala de uma filosofia estética, como é que a gente faz para entender?
Na filosofia existe a área estética, que a gente vai discutir sobre o conceito de belo. O que é o belo? Né? Você tem Deleuze e Guattari falando isso, você tem o próprio Kant, na crítica da faculdade julgar, ele vai falar sobre... o Kant é o que também é muito discutido, né? Falando sobre a ideia de belo, né? Sublime. Existem outros filósofos que vão tratar sobre o conceito de belo, de arte. O Platão tem a teoria sobre o belo, o Sócrates tem a teoria sobre o belo, né? Na filosofia medieval você tem a discussão sobre o belo, né? Então, é o lugar de pensar a arte de forma filosófica, a experiência estética a partir da análise filosófica. Então, você tem uma... Obrigada. de filósofos falando sobre o que é o belo, né? Os critérios, né? Se isso é uma atividade do nosso sentido, se é uma atividade do intelecto, né? O que é o belo, afinal, né? Porque o que a gente diz que é belo é por referência, né? A gente fala de graus de beleza, né? A gente não fala belo enquanto uma coisa em si. Então, é uma discussão muito grande. É tanto que na teoria platônica, a gente vai falar a ideia de belo muito diferente das demais, do restante da tradição. Né? Por exemplo, quando eu estudei estética na minha época, na faculdade, a gente leu alguns teóricos da arte, Duchamp, Ed Hall, para poder falar sobre esses movimentos, né, da arte, e o modo como eles também vão falar isso de forma filosófica, né. Eu gosto muito do Duchamp quando ele faz a discussão sobre essa questão da arte, né, o que é a arte. Então, tem seria uma disciplina muito boa que eu gostaria de dar, mas a gente não tem espaço aqui para falar sobre isso, porque a arte, a experiência artística na Idade Média tem a ver com a experiência com o divino. Por exemplo, quando vocês chegam nas igrejas católicas, né, que é o que mais... Infelizmente, a gente perdeu muito isso, né? As igrejas protestantes, meu Deus, eram umas igrejas parecendo casa da Barbie, um negócio meio estranho, assim. Então, Brenda, a filosofia, ela parece que amplia o conceito, né? Sim. Porque o belo instituído como é na sociedade, né? Isso é bonito, isso não é, isso é belo, isso não é. É de fora para dentro. E a filosofia, ela busca a essência, né? Isso amplia, né, Maria Angélica? Por exemplo, com a Hildegard de Bingen, que é uma filósofa medievalista, ela vai falar sobre o belo, né, e tem vários textos falando sobre... Um que eu acho que talvez seja conhecido, né, talvez por vocês, eu trabalhei lá com o pessoal da UFRB, tem um tempinho, Humberto Eco, ele traz a história da beleza, a história da feiura, a experiência estética, enfim. E a Hildegard de Bingen, ela escreve várias partituras. Depois pesquisem, viraram, né, músicas de ópera, enfim. Hora ou outra eu escuto, até, às vezes estou com um trabalho, um estresse retado, aí eu já vou desligando ali. E ela fala muito dessa experiência com o divino. Porque quando a gente entra numa igreja católica, a nossa experiência primeira é aquela experiência estética. É a estética que nos atravessa. Então, são imagens. É uma religião da estética, diga-se de passagem, né? Os protestantes que, infelizmente, não têm uma experiência estética. Tá? Então, você vai, por exemplo, budismo, você tem uma experiência estética, né? O espiritismo, você tem uma experiência estética. Então, o que acontece? Lá com o Hildegard de Bingen, a Igreja Católica, ela vai mostrando os elementos que vão, né, simbolizando, através de uma experiência estética, o acesso ao divino. E ela vai mostrando cada detalhe. Por exemplo, quando a gente vai, pelo menos em Salvador, eu geralmente gosto de visitar, agora não tanto porque, enfim, já visitei boa parte, mas eu gostava de repetir as visitas. Lá no Pelourinho, essa que teve o desabamento, enfim.
quando você senta ali, e você vai parando os olhos, vai acompanhando ali, você vai percebendo que há uma comunicação visual muito grande. O ouro, por que boa parte das igrejas católicas o ornamento é ouro? Por que o ouro é um símbolo muito grande? O ouro é, sobretudo, aquilo que diz respeito ao inacessível. Ninguém tem ouro com facilidade. Ouro é algo que é raro, não é todos que têm, ou que é de fácil acesso. Então, isso traz uma experiência com o divino, porque esse lugar, assim, a experiência com Deus não é algo corriqueiro, assim, qualquer coisa, Essa questão da exclusividade. E dentro da Idade Média, a Igreja Católica também não era um espaço para qualquer pessoa. Então, tinha as questões sociais ali. Então, era também um constrangimento. O pobre que ia à igreja, a experiência estética que ele tinha, a primeira é de que não era um lugar para ele. Então, a inadequação, ou seja, de algo inalcançável. As imagens, de escultura ali, aquelas imagens têm um papel muito grande estético na vinculação, Então, você tem uma imagem ali que aquela imagem estabelece um tipo de vínculo, a partir da experiência estética. O ser humano, ele é estético. E não adianta apenas ficar no abstrato, Observe que nós, protestantes, nós não temos necessariamente um símbolo, Os católicos têm, as imagens de escultura ali, tem o terço, a cruz ali, o terço. Nós não temos símbolos, assim, que nos reporte ao, a cruz, mas quem é que anda usando? Se tu sair com a cruz, eles vão achar até que, por falta de conhecimento, vão achar até que tu é católico. Que eu lembro que uma vez eu estava com a cruz, acharam que eu era católica e não tinha nada na cruz. O símbolo do peixe. Poucas pessoas, se brincar hoje, sabem o que significa aquele peixe, Que era a forma como os batistas ali se reconheciam, Fazia o símbolozinho, por conta de... Eita. A garganta deu uma arranhada aqui, o olho cheio de lágrimas. Ai, Jesus. Água. O símbolo batista, Por que é um peixe? Você sabe dizer por que é um peixe? Não, o que significa o fato de ser um peixe, Poderia ser. Comunhão, é a comunhão deles. Vida, eu creio que é vida. O peixe tem uma marca simbólica muito grande, A festa maravilhosa, a multiplicação ali, professor. Perfeito. E aí veio lá do grego ictus, que tem alguma coisa a ver com o nome de Jesus, igual o Everson falou também aí. É que lá os cristãos primitivos, na perseguição, Isso, como é que eles identificavam? Um fazia metade do desenho e o outro completava. Perfeito. E o peixe tem uma marca muito grande, Os pescadores... Nós somos os pescadores, Costa? Entende? Então, é isso mesmo, Mato. Então, tem uma simbologia, mas veja, a nossa relação com esse símbolo é muito... assim, para ser sincero, não é uma coisa que a gente tem como marca, Poucas pessoas vai saber trazer essa discussão. A cruz, você não vê muito cristão protestante usando cruz, Então, você entra num templo cristão, cara, são templos muito estranhos, assim, a gente não tem simbologia, nenhuma, você não vê peixe, você não tem imagem de Jesus, você não tem, praticamente não tem simbologia nenhuma, Então, assim, é muito, pelo menos quando você entra em outras igrejas, e eu gosto muito do estilo barroco. Se eu pudesse, ficava nesses lugares aí,
Eu ainda vou pedir algum desses mosteiros para me adotar, ficar um tempo lá, depois eu volto. Porque é uma experiência estética muito interessante, né? E tem uma ligação com a história, né? A gente não tem muito isso com a nossa história, né? A história dos batistas, a gente não tem. A gente acabou de carrega. falar isso na aula, pronto, na palavra passada, anterior. A gente não tem isso, sabe? Parece religião pós-moderna, sabe? Aquele negócio meio frio, assim, aquele negócio meio... Não temos muito, não dialogamos com a nossa história, conhecemos pouco sobre a nossa história, tá? E, às vezes, de forma muito esdrúxula, diga-se de passagem. Às vezes, quando eu digo alguma coisa sobre a nossa história, a galera até se espanta, né? Mas essa é a nossa história. Isso porque a nossa tradição, infelizmente, não preservou isso, sabe? Então, essa questão da estética, dessa experiência, é até super valorizado nas demais religiões, justamente porque entende que o divino, ele se manifesta, né? Porque como tudo é criado por ele, então as coisas carregam em si esse lugar, né? De você entrar uma imersão dentro do espaço religioso, né? Então a liturgia perpassa por isso tudo. Então, da última vez que eu fui num Pelourinho, que eu visitei, novo, ainda não tinha tido aquele, né, acidente e tal, eu passei por horas. Uma coisa para vocês terem ideia, você vai em algumas igrejas, tem lá os túmulos dos padres, né, que já foram enterrados. Tem várias questões assim que te reporta e te liga à história, né? Infelizmente, a gente não tem isso na nossa tradição, né? A gente acabou perdendo isso com esse rompimento, né? Então, é meio que a gente ficou sem a nossa história. E isso eu percebo que quando você vai falar de estética, você está falando desse espaço, desse sujeito que experiencia e conhece o mundo a partir de um outro lugar, né? A relação do ser humano com o mundo não é a partir do lugar do conhecimento, do cognitivo, né? Mas desse outro lugar da experiência, né? A experiência vai ser mediadora, ainda que eu vá refinar, né? Depois essa experiência. Então, eu trabalhei esse tema, né? A gente foi estudando as iluminuras da Edegara de Bing. Olha, eu particularmente só vou. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas eu estudei com os meninos lá na UFRB, e as iluminuras são imagens das visões de Edegara de Bing, tá? E aí, cada uma, assim, mais linda do que a outra. Então, quando eu fui trabalhar, vou mostrar só uma aqui para vocês. Mostra aí. Vou tentar mostrar aqui. No livro, eu tenho um livro, que eu acabei, né, comprei o livro e tal, porque eu ia estudar esse tema com o pessoal, e a gente foi analisando, né, até porque a Edegara de Bing explica as iluminuras, né, para a gente, ela vai explicando ali o que se trata cada iluminura, e aí a gente foi avaliando, eu e os meninos, né, a partir do que ela estava descrevendo, porque as iluminuras são referentes, né, como é que posso dizer, as visões dela, corresponde às visões, assim como as músicas que a Edegara de Bing escreve, tá, as partituras, podemos dizer assim, que a Edegara de Bing escreve, essas partituras também, elas são a comunicação da Edegara de Bing com o mundo, tá? Com as suas, os seus sonhos, as suas, né, visões. Vou mostrar aqui para vocês, eu acho que tá aqui, deixa eu ver, pronto, aqui é uma luminura da Edegara de Bing, tá? Deixa eu ver se eu consigo aproximar essa luminura. Por quê? O que tem nessa luminura? Aqui dá para vocês observarem que há uma relação, do lado é a descrição do sonho, tá? Diga-se de passagem. Tá em latim aí, porque só tá em imagem mesmo. Mas, não sei se eu consigo aproximar, acho que não tem como não.
Mas aqui vocês podem ver que existe, né, Deus, aqui é a perspectiva do anjo, né? Aqui são seres com vários olhos. Não sei se vocês lembram aquele olho que tudo vê, né? Aqui é uma outra criatura com essa cauda e está escondendo a cabeça. Aqui são várias pessoas em janelinhas em cima desse monte. E aqui a descrição, eu não sei onde é que está esse livro. Aí a descrição do sonho. Todo sonho da Edgar de Bing tem uma luminura, né? Tem uma experiência estética, né? Eu posso dizer assim, com essa luminura. E a gente ia discutindo por que era importante. É a primeira imagem, é o primeiro livro, é porque está colorido. Aqui no livro tá em preto e branco. E ela descreve o que tem nessa imagem aí, tá? Deus entronizado mostra-se Edgar de Bing. Isso aí é a descrição. Vi uma grande montanha ferruginosa e entronizado sobre ela alguém de glória tão imensa que ofuscava a minha vista. Em cada um dos lados dele estendia-se a sombra suave, com uma asa de largura e extensão admiráveis. Diante dele, num sopé da montanha, achava-se uma imagem cheia de olhos por todos os lados, na qual, por causa daqueles olhos, eu não podia vislumbrar nenhuma forma humana. Diante dessa imagem havia outra, uma criança que trajava uma túnica de cor suave, mas com sapatos brancos, cuja cabeça tamanha que não pude olhar para seu rosto, mas daquele que se assentava entronizado sobre aquela montanha, saltavam muitas faíscas vivas, que voavam muito docemente ao redor das imagens. Igualmente discerni nessa montanha muitas janelinhas nas quais apareciam cabeças humanas, algumas de cores atenuadas e outras brancas. Então, todo o... Isso é Edgar Bing descrevendo. Aqui é outra luminura, tá? Que diz respeito aos sonhos dela. Então, para vocês verem que existe esse lugar da experiência, sabe? O espaço da experiência estética. E tem as músicas, que as partituras, tá? Que ela também ia compondo, também resultado das suas visões. Eu tenho uma colega que é professora da Federal do Rio Grande do Norte, Camila, que foi minha parceira, e é ainda, né, dos estudos de mulheres na Idade Média, que estuda Edgar de Bing. E aí ela fez um mini curso um tempo atrás, e aí eu fui estudar, né, junto. E assim, é fantástico essa questão da experiência estética, né, sobretudo pelos católicos. Então, é muito diferente. Demais, né? Infelizmente, eu lamento que os nossos templos tenham virado essa coisa parecendo shopping center, né? Lilás, de LED, assim. Eu acho que eu vou falar uma bobagem. Mas eu acho que a nossa experiência estética está mais pelo ouvir, porque eu penso assim, que a experiência estética, pelo menos escutando você falar, eu fui interpretando assim, que a experiência estética parece que está nos olhos de quem vê, possibilita que quem vê veja algo mais, né? Não sei se é sobre isso. E talvez nas nossas igrejas, quando alguém fala da palavra, possibilita que alguém interprete para si aquilo que o texto vem a dizer para si, não sei. De repente, há uma experiência estética nessa relação aí da escuta, né? Não sei. Mas no olhar, essa imagem que você mostrou, eu vi um bocado de coisa aí. É porque o nosso lugar é muito mais da escuta, né? E a gente não tem essa experiência, porque a estética não é só do escutar, né? A estética envolve todas as nossas possibilidades de interação, né, com esse mundo, que não é uma interação racional. Essa escuta, ela é orientada pela minha razão. A experiência estética, não necessariamente. Tá? E quando a gente adentra a esses mosteiros, esses lugares, né, a gente se conecta com essa experiência estética que não é só de Brenda, é de uma tradição. Né? Então, os nossos templos são modernos, né? Então, assim, eu brinco com o pessoal, eu gostava de como as igrejas tinham a sua arquitetura mais antiga, né?
E agora a coisa meio que... Agora a nossa competição é quem tem um arquiteto melhor para melhor ter o púlpito, e a nossa briga hoje é de arquitetura, né, moderna, contemporânea. Enfim, e a gente está perdendo essa questão mais histórica, né? Eu acho, pelo menos eu, Brenda, na minha lida, eu percebo que a gente, infelizmente, por exemplo, as igrejas católicas, elas mantêm algumas questões da tradição. Eu acho que a gente vai se adaptando demais. Observem que a gente, não tão longe, a gente não vai ter mais experiência estética, entre aspas, com a Bíblia, porque ela vai se tornar algo dispensável, visto que eu tenho meu smartphone, o texto é projetado no telão, então para que eu vou levar a minha Bíblia? Por que eu fico com a Bíblia? E eu vou para a católica também, porque Vinícius, ele vai para a católica, né? Aí eu vou com ele. Gente, eu vejo uma diferença, e quando eu vou para Salvador, meus pais vão para a igreja, que ela é toda preta. E aí eu só vejo o pastorzão, assim, sabe? A igreja da experiência obscura, né? Tudo é preto. E não, assim, a gente tem que... Aquele túnel, né? É isso. E aí o pastor vai lá, mas tem uma palavra boa também, e aí eu ouço, mas eu vejo a diferença, né? A igreja católica, quando eu vou, tá toda bonitona. A minha daqui, de Santo Antônio, é branca, eu já também gosto mais. Agora, essa de Salvador, meu Deus, eu só vejo pastor, assim, pastorzão, assim, lá em cima, ó. Eu não consigo enxergar mais nada, mais ninguém, porque é tudo escuro, você não consegue falar direito com o irmão. Eu não sei onde é que é um pouco de experiência que está sendo imposta, né? Que não tem nada a ver com a questão da tradição, né? Não é uma igreja que tem uma tradição e quer ali fazer com que quem está chegando agora se conecte a ela, né? Se sinta a parte, né? Então, é meio estranho também. Mas é isso, assim, eu amei na época que eu fiz o minicurso com a Camila, e ministrar essa disciplina para mim foi um deleite total, assim. O divino que se manifesta pelo estético, né, pela experiência estética. É algo que a gente não fala, não percebe, não discute, né? Então, enfim, a gente não encontra nossas raízes, né? Eu não sei vocês, mas eu lamento profundamente. Né? Não é... Oi, diga, Wallace. Acho que o pessoal queria falar. Pode falar, Wallace. Em cima do que a senhora está falando, e que os irmãos também comentou, eu já percebi, assim, em algumas falas de alguns irmãos, que eles puxam mais pelo lado da idolatria, não necessariamente de santos ou coisa desse tipo. Eu percebo assim que quando eles vão tratar dessas questões, eles falam se a gente usar algo que remete ao passado, soa-se como se a gente desse uma importância que para eles não tem, que o importante é viver o agora. Eu tive uma experiência essa semana que eu estive em missão lá para os lados do norte, lá para o lado do Pará, que no contexto deles ali, aquele rio é muito importante. Tudo para eles ali, aquele povo do Ribeirinho, gira em torno daquele rio mesmo. Então aquele rio, de uma certa forma, se torna a identidade deles. E no nosso contexto hoje, principalmente, vamos falar da gente mesmo, do nosso terreiro, que é a Igreja Batista, eu enxergo muito dessa maneira. Eles não querem, quando a gente se fala de embaixador, quando a gente fala de mensageira na igreja, essas coisas, fica aquela coisa muito saudosista, sendo que é uma identidade nossa, é coisa do Batista. E essas coisas vão se perdendo, e a ponto de que a nova geração que vai chegando, se não ter a gente para comentar sobre esse assunto, vai... É igual a senhora falou, se daqui, vamos supor, 100 anos, a gente não comentar que existiu uma Bíblia física para a gente pegar e passar as folhas, ninguém nem vai saber, porque para eles a Bíblia vai ser o iPad, o iPhone. Então eu vejo que é muito pegado nessa questão de que se eu olhar para o passado, eu vou estar idolatrando o passado. É uma percepção que eu tenho, não sei se é basicamente isso, mas é uma percepção que eu tenho.
eu ainda vou um pouquinho mais além, tá? Pode sim também ter a ver com isso, mas eu acho que sobretudo, a, o modo como a gente vem levando elementos do avanço do mundo para a igreja, tá? O que eu venho percebendo aí é só de Brenda, tá? É que a gente não tem usado filtros. Eu acho muito legal, né? Termos, enfim, um data show na igreja, YouTube, mas assim, olhando para o que é o ser humano, eu acho que isso não vai ajudar, não vai aproximar as pessoas de Deus, não. Tá? Eu não acho que o fato de termos um culto transmitido vai aproximar mais as pessoas de Deus. E não é porque esse instrumento está errado, é porque nós vamos usar da forma errada. Porque ao invés de irmos para a igreja, vamos ficar em casa assistindo o culto transmitido. Tá? O problema não é ter um data show e transmitir, né, e passar ali a música, porque às vezes tem um visitante que não conhece a música, ou talvez tem um visitante que não tem a Bíblia. O problema é que eu não vou mais querer levar a minha. Entende? Então, assim, nesse caso, aí eu sou mais a tia chata, né? Brenda, tu acha que eu nem transmiti o culto? Olha, discordo, e acho, ó, beleza, pode até gravar o culto e depois disponibilizar, mas transmitir ao vivo, não. Lorena, o que você acha de usar o data show? Falar, olha, eu só acho que na hora da música, na hora da mensagem, né, a gente abrir a Bíblia. E tem um visitante, o irmãozinho do lado, como a gente fez a vida inteira, a gente divide a Bíblia porque é bom que já estabelece uma relação, um vínculo ali. Então, eu tenho percebido, né, que eu tenho no meu celular, tá? Não tem problema nenhum. Que bom que o celular, smartphone, sei lá o que mais, possibilita essa ferramenta. Mas entendem que a Bíblia, o objeto, ele não é só onde tem a palavra, mas tem um símbolo para a gente, tem um significado, né? O ser humano, ele falando do ser humano, nós temos necessidades, tá? De ter uma correspondência material. Pode não ser uma correspondência idêntica à coisa, tá? Mas que reporte, que me lembre, que me reforce, tá? Algo que eu tenho. Isso a psicologia também vai dizer, né? Então, quando eu tenho a Bíblia ali, aquilo tem um significado cognitivo para mim, né? Ou quando eu vou à igreja e percebo que lá tem uma cruz vazia, tem um significado para mim, porque aquela cruz, lá, a igreja que meu pai é pastor, no fundo, tem uma cruz, tá? De LED, vazia, óbvio. Então tem um significado. No púlpito tem uma outra cruz também, tem um significado, né? Para o protestante tem um significado, a cruz vazia, né? Então isso me conecta, isso me lembra. E nós somos muito visuais, tá? Somos do audição, da visão, a visão sobretudo. Então, quando, né, eu chego num espaço e eu não necessariamente vou me conectar primeiro pela audição, mas é o que eu estou vendo. Então, quando eu vejo, isso já me lembra algo, né? Quando eu chego na igreja e vejo uma cruz vazia, isso já me lembra algo, que não é qualquer coisa. Ou a minha Bíblia me lembra algo, que também não é qualquer coisa. Então, somos seres de símbolos. Precisamos dos símbolos. E esse é o grande problema. O grande problema é que a gente não entende a importância disso para a nossa própria prática religiosa, né? Então, a gente tem tornado as igrejas, na minha leitura, cada vez mais um espaço de socialização, de evento social, né? Então, as pessoas muitas vezes vão para a igreja porque é um espaço social, assim como o shopping é um espaço social, um espaço de convivência, né? Então, tudo lá está sendo construído para esse espaço ser só um espaço de convivência, né? Então, o ar-condicionado, o banco agora, que não é mais o de madeira que doía a bunda e não deixava a gente dormir, agora é um acolchoado, né? Então, assim, o ar-condicionado que está ali no grau, que eu não sinto calor, nem sinto frio, então eu também relaxo. Então, tem todo esse lugar que vai me lembrando, né? É claro que eu não estou fazendo aqui uma apologia, né, aos métodos, né, rudimentares, não. Mas é que existem alguns elementos que nos conectam com esse elemento histórico, né, com o Jesus histórico, né, podemos dizer assim, com o Jesus
histórico, que veio em forma de homem, e que eu me conecto com ele justamente porque ele veio dessa forma, né? Olha só, ele não é tão distante em termos simbólicos de mim. Então, isso nos falta. Você vai nas igrejas batistas hoje, é um negócio muito esquisito. É tanta luz de LED que você sai de lá cego. Eu, particularmente, eu tenho sérios problemas com iluminação. Então, é tanta luz branca de LED que tem hora que eu falo, sangue de Jesus, não tem como dar uma apagando, vamos botar para a Idade Média aqui, liga umas velas aí, porque é só isso. Né? Então, assim, na minha igreja mesmo, eu tenho... Oi? Quem é TDAH fica perdido. Quem é TDAH não vai ver a palavra nunca. Eu tenho esse problema, né? Autista e com TDAH. Eu chego na igreja e falo, Jesus do céu, misericórdia, tá repreendido. Porque, assim, é muita luz, né? E, assim, barulho, né? Olha, eu dou aula na faculdade católica e eu tinha alunos que eram frades franciscanos e eles faziam canto lírico e gregoriano. E, gente, fora de sério. Desculpa. Eu amo as nossas músicas, nosso louvor, mas escutem, né, um canto lírico gregoriano que é surreal. Eu saia toda arrepiada. E eu não tinha nada a ver com aquela história que eles estavam cantando, mas eu saia toda arrepiada. Então, assim, é diferente, né? Então, preserva ali a tradição, tá? Esses elementos da tradição, que é importante. E a gente, uma das coisas que talvez quem foi mensageira, embaixador, a gente competia para aprender a abrir os livros da Bíblia. Você, quando vai no seu celular, você precisa? Não, você só digita lá o nome. Não tem mais isso. O que fica no antigo, o que fica no novo? Não tem. Não sabe. Ô, professora. O que tem na Bíblia? Professora, eu estava pensando em fazer uma gincana bíblica esses dias na igreja. Eu falei, rapaz, não vai dar certo não, porque eles vão estar com o celular na mão, aí vai ser eu me fazendo de besta lá. Mas eu fazia com a Bíblia, para todo mundo ficar com vergonha. Porque eu lembro que era uma das competições que a gente tinha, né? Quem abria primeiro. Falava lá e tinha a ver quem abria primeiro. E isso fazia com que a gente tivesse ligeireza, aprendesse, decorasse os textos bíblicos, enfim. Eu lembro que eu ganhei, eu ainda estou na minha Bíblia, né? Nas mensageiras. Eu lembro que tinha lá o Novo Testamento, aí os livros, Antigo Testamento, os livros, ficava na minha Bíblia para saber, né, a ordem, né, eu estava aprendendo, para saber a ordem, né, para memorizar, decorar. Hoje, meu irmão, né, eu lembro que a primeira Bíblia que eu ganhei tinha, não sei como é o nome mais, que fica ali, né, as iniciais, para aprender a decorar, para saber abrir, né, hoje, meu filho. Então, assim, a gente não preserva isso, tá? E eu acho que esses elementos são muito importantes. A Maria Angélica é culpada por a gente estar conversando sobre isso e não sobre o conteúdo, tá? Diga, Terêncio. Brenda, mas a gente ia perder isso, Brenda. A gente ia perder isso. Olha que correlação que a gente está fazendo com a experiência estética. Quando o Suede falou, a experiência que ela tem de ver o pastor grande, eu já pensei em tanta coisa que parece que a imagem está sendo construída no ato. Pois é. Olha o campo interpretativo aí, né? Por quê? E ainda é o pastor bonito. Aí nem é o barrigudo, barbudo. É o pastor bonito que malha e faz crossfit, então. Exatamente. Brenda, o vaso de barro parece estar cada vez mais em desuso, né? Sim, perfeito. Só antes de passar para Terêncio, até os elementos da ceia, as pessoas, se brincar, já não entendem mais aquilo. Né? Que faz parte da nossa simbologia, né? Dos elementos da ceia. Por que a gente tem um pão e não uma hóstia? Eu lembro que uma vez eu perguntei isso, vem cá, por que a gente não tem uma hóstia? A hóstia é maior, o pão é pequeno. Acho que a hóstia mata mais a fome do que o pão. Mas eu lembro que eu perguntei isso para minha mãe uma vez. A hóstia que minha avó come é bem maior. A que você come é um pãozinho desse tamanho.
É porque Minha ela tinha questão trabalho para fazer. minha questão era mais do que preencher mais a barriga. Porque para mim, na época, a ceia ali era mexer um pouquinho a barriga antes de ir embora, né? Mas enfim. Oi, Terêncio. A gente falando assim de estética, né? Voltando à estética, voltando a esse coisa que nós perdemos, né? Eu estava lendo outro dia desses como eram as igrejas protestantes da época, né? Lá na Escócia, na Nova Inglaterra, Nova Zelândia, e eram imensas, e eram bem tipo gregorianas, assim, né? Gregoriano. O negócio era fantástico. Aí, quando a gente chega hoje, a gente vê tempos hoje que a gente não sabe, né? Eu falei aí na disciplina anterior com a professora que aqui eu estava assim meio já perdido, porque meus cabelos brancos me deixam lá para trás, né? E aí, quando a gente olha assim, que tem uma igreja aqui que manda o pessoal se preparar, pegue logo seu ingresso para assistir um pessoal que vai lá, né, na igreja. Aí eu falei assim, e vai cobrar, é? Aí eu falei, vixe, rapaz. Aí, quando eu passo por outro outdoor, né, já perto ali da ponte do Jiquezinho, que tu sabe qual é, que tem bem assim, o outro cantor também, aí tem embaixo, entrada grátis. Aí eu falei, lá virou o quê? Casa de show? Assim, no meu tempo, eu tinha 19 anos quando eu trouxe Marquinhos Gomes aqui em Jequié. Na época, Marquinhos Gomes era um estouro, né? E eu era diretor de publicidade da Mocidade, da PIB. E aí a gente trouxe Marquinhos Gomes. E na época ele me cobrou, ele falou assim, cara, deixa eu te dizer, tu vende 30 discos para mim lá, que era disco. E aí eu vendi esses 30 discos para ele, vendi 50. Eu vendi 50 e dei para ele lá. E aí, hoje, quando você pensa assim, o cara vinha num prazer que se ele tivesse vendido 20, tá beleza. Mas hoje você vê esses camaradas aí fazendo essas igrejas aí, palco de show, é porque tá dando dinheiro, né? Como o Marcelo falou, né? Marcelo, professor de implantação. Tá dando dinheiro. Tá dando dinheiro. Aí é complicado. Então, quando eu vejo... Tá rendendo lucro. Minha igreja só tem uma caixa de som, uma caixa amplificada, um violão e agora uma bateria. Sim. Uma bateria e a gente está lá, né, fazendo o nosso culto. Eu fico pensando assim, rapaz, o negócio é complicado, né? E a gente vê a estrutura, né? Aqui mesmo tinha uma fogueira. Não sei se você chegou a ver, Suede. Ali perto do Bico Doce ali, tinha uma igreja chamada Fogueira. Eu falei, nossa, a fogueira de junto de um bar que vende bebida colada, assim, duas casas depois. Falei, o cara sai da fogueira e entra no inferno? Eu não entendi direito. Aquilo. Que era uma casa preta lá, com som preto, uma casa toda pintada lá, cheia de LED, como você fala, né? Cheia de LED. Então, botando, o culto era transmitido pelo YouTube, aquele negócio todo, e eu falei assim, nossa, o cara sai da fogueira e cai no inferno, e eu não entendia. Mas, assim, hoje é uma tristeza, né? É uma tristeza para a gente que tem uma visão não melancólica, né? Como o Alas falou, eu fui líder de embaixador, eu entrei na igreja por causa de embaixador, eu entrei com 9 anos, né, como candidato, fui para Arauto, depois fui para conselheiro de embaixada, né? A gente ainda lembra de tudo. As competições que tinha.
tudo aquilo, ser embaixador eu quero, ser leal a do rei, conhecer os mandamentos da tua lei, porque tudo ainda fica na cabeça ainda. E as mensageiras, então, ainda guardam tudo isso. Aí a gente vê o pessoal hoje, nossa, todo mundo perdido, os caras não sabem abrir a Bíblia. Fazer o quê, né? Sim, YouTube. A gente tá vendo a guarda ortodoxo mesmo. coisas, assim, coisas que são até mais próximas, né? Assim, a questão dos embaixadores, MCA, né? A organização de homens, são coisas até não são mais próximas, já estão em desuso. Na igreja que meu pai é pastor, você tem essas organizações, né? Mas a igreja que eu faço parte, não tem mais, não tem essas organizações. Então, assim, e olha aqui que, diga-se de passagem, são organizações evangelísticas também, tá? Porque são organizações, os embaixadores, muitas crianças, né? Muitos lares são resgatados por conta disso. Né? A JCA, as mensageiras, a Organização de Homens, a MCM. Então, assim, hoje já é uma coisa que as pessoas já nem sabem mais o que é. Minha mãe, por exemplo, veio por causa da gente, né? Por causa que, quando eu entrei em embaixadores, eu e meu irmão do Irajara, a gente, ela era desviada, era de Jaguaquara, era daquela igreja lá de Jaguaquara e tudo, e a gente conseguiu resgatar a nossa mãe, ela voltou e era uma bênção na igreja, uma pessoa que... É uma forma do evangelho chegar nos lares. Pois é. Só que hoje não se sabe. E dirá elementos históricos, né, da tradição batista. Dirá isso. Sabe, desculpe, professor. Eu fico pensando, ó, na nossa igreja, nós temos a MCA, que é MA agora, né? Não é mais MCA, é MA. E eu não sei porque as mulheres mudam tanto esse nome, mas tudo bem. Já foi MCM, agora é MA. É MA só. Aí, nós temos 5 mulheres só. Nós temos 4 homens. 3 jovens. Mas tem MA, tem sociedade masculina, e tem grupo de jovens. Mesmo que só seja 3, 4, 5 no máximo, mas a gente tem lá, a gente insiste. Aqui na igreja que meu pai é pastor, ainda tem um número expressivo, tá? Tem a MA, né? Tem as mensageiras, tem a JCA, ainda funciona, os embaixadores e a organização de homens. Essas organizações, eles se encontram toda sexta-feira, né? E isso aqui também é MCM, se encontra toda sexta-feira. E aí, detalhe, você tem, por exemplo, os embaixadores da igreja, que hoje até já estão casados, né? É uma galera que sabe de Bíblia, é uma galera que estudou a Bíblia, é uma galera que sabe por que é batista. E aí você tem hoje uma galera que não sabe, vão chegar à vida adulta sem fazer a menor compreensão do que é isso, porque lá é ensinado isso, né? Então tem a questão da Bíblia, os estudos, né? Então, uma outra forma de educar, né? Os jovens, né, as mulheres, enfim, e a gente está perdendo isso, se é que já não perdeu, porque eu acho que são pouquíssimas igrejas que ainda mantêm isso, né? As revistas, né, os encontros, e poucas igrejas ainda. Eu lembro que quando eu casei, a igreja aqui do meu pai fez o culto dos noivos. A igreja que eu estava fazendo parte, o pastor nem sabia o que era isso. Nem sabia o que era isso. Culto dos noivos. Que é uma coisa da nossa tradição. Né? Isso é um estudo, professora? Isso é um estudo para você casar? A entrega da Bíblia Branca. Não, nunca ouvi falar. A igreja promove, né, um culto. Pô, muito interessante, gostei desse nome. Um culto para um casal. Oi? É mulher de isso. Um casal, né, que vai casar, está com a data marcada, faz um culto de celebração na igreja, né? Aí tem a entrega da Bíblia Branca, tem a chuva de presentes. Isso também é uma forma
forma, né? Por exemplo, o casal ia casar, não tinha tanta coisa, a igreja, os irmãos tinham essa oportunidade também em presentear, né? O significado da Bíblia Branca. Então, isso tinha né? Eu tenho a minha mãe tem a dela. Então, assim, isso faz parte da nossa tradição, né? E a gente está perdendo isso. E talvez faça uma pesquisa de campo aí por mim. Pesquise quantas igrejas ainda fazem, ainda tem os encontros com as organizações e ainda fazem esses tipos de rituais, vamos dizer assim. Porque pouquíssimas, né? Então, a gente está vendo a sociedade, né, degringolar em vários sentidos, a gente também não está entendendo qual é a nossa porcentagem, né? A gente está Ô, professora, privando os desculpe lhe cortar espaços. aí, viu? Diga. Me perdoe lhe cortar, mas eu vou lhe falar uma experiência. Eu fiquei revoltado em cima do altar ontem. Eu fui pregar numa igreja. E eu não gosto de pregar em igreja. Pra ser sincero, eu vou, mas não gosto. Só vou porque Jesus me mandou e eu vou. Aí eu orei de tal, eu vou pregar na minha convenção, vou pregar na igreja. Porque o seminário tem que ser exclusivo pro seminário, né? Evito os convites. Mas eu fui pregar. Digo, eu vou. Aí quando eu cheguei lá, eu preguei 1 hora. Aí eu olhava e o povo chorando, as mulheres chorando lá, aquela coisa toda, emocional. O povo se emocionando, ok. Aí no final do culto eu olhei assim, Jesus me bateu uma revolta por dentro. Eu falei assim, olha, eu não vim aqui pregar, eu não vim aqui pregar para emocionar vocês, não. Eu vim aqui pregar para que vocês aceitem a Jesus, senão vocês não vão sair do lugar onde vocês estão. Me vê uma coisa assim, que o povo vai para a igreja hoje para se emocionar. Ele não quer saber de compromisso, não. Aí quando eu falei isso, a mulher levantou-se, uma das jovens que estava lá, no final do culto isso, levantou-se e veio assim, sabe quando a pessoa parece que está no deserto com a sede e de repente encontra um poço de água, a mulher veio assim com aquele desespero para aceitar Jesus. Aí me veio aquilo na mente, eu falei, sei por que eu falei isso de uma forma tão revoltada. A mulher aceitou Jesus, aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como hoje a gente está no culto parecendo que é uma reunião. Muitas vezes o povo tá pegando aquela característica do culto antigo, aquela coisa, né? Você terminar a sua mensagem, do povo ter aquele respeito com a palavra. E eu percebo que está se passando um pouco. Se a gente não voltar um pouco, como o Terence falou, nas coisas antigas, é bem capaz da gente ter uma revolução, não para o bem da igreja, mas uma revolução para talvez uma apostasia lá na frente. A irmã falou, seu casado me consola, pastor. Não, mas eu falei assim, eu falei, meu amigo, eu não vim aqui para emocionar vocês, não. Eu não quero nem que vocês se importem com a minha teologia, eu vim aqui para vocês aceitar Jesus. Porque senão minha pregação aqui não vale de nada. Fazer o que aqui mesmo? O povo tá chorando, tá se emocionando. Eu não quero que ninguém se emocione, não. Eu quero que o povo aceite a Jesus, porque é ele que vai salvar você, não é sua emoção, nem a minha pregação. A mulher levantou na mesma hora e veio desesperada de lá pra cá. Acho que ela entendeu porque eu tava ali pregando. Que bom, graças a Deus, né? Oi, Gilmário. Deus abençoe os irmãos. Mas Ceará trouxe uma fala aí, professora. E o que acontece? Está se perdendo esse desejo, sabe? As pessoas, por exemplo, se o pastor prega muito fervoroso, ele tem problema. Se o pastor prega tranquilo, tem problema. Consegue entender? O povo está muito complicado hoje em dia. A Bíblia tem que ser falada a verdade. A Bíblia tem que ser falada a verdade. As palavras de Maria Angélica, as minhas. Eu entendo que o consolo é para mesmo, viu? Acho que não, eu concordo. O que a Ceará falou aí, ela é muito profunda, porque, na verdade, o Espírito Santo incomoda a gente, e o Espírito Santo está dentro da gente. Pelo amor de Deus, não é possível que a gente não vai. Quer ver outra coisa? A gente vai, vamos dizer que hoje em dia está indo assistir um culto, não está indo prestar um culto. Quem assiste culto é Deus que vai assistir o nosso culto. Não é a gente que vai assistir culto, não. A gente vai prestar o culto ao Senhor. E hoje em dia tem gente saindo para ir assistir um culto, ver o pastor bonitão, que né, o Ed falou, enxergar algo que quer. Consegue entender? Ou de calcinha apertadinha, ou de qualquer outra coisa, não importa essa linha. Ao invés de prestar o culto com referência, está prestando o culto e a cabeça está na dívida. Está indo ouvir a mensagem e a cabeça está nos filhos que estão lá fora. Está indo ouvir a mensagem e está prestando atenção o que a gente vai comer hoje à noite. Às vezes está dentro do culto, às vezes
que a gente vai comer? Eu falei, eu quero saber o que a gente vai comer, porque no jeito que eu estou assistindo meu culto, você prestando um culto, assistindo. A cabeça está confusa. A gente está perdendo essa linha. Você pode olhar aí, ó. A maioria está sem entender nem a história, que a senhora deixou bem claro aí, da igreja, dos batistas. Não sabe mais de nada. Tem coisas que eu fico olhando aqui, eu passo batido, mas, meu Deus, isso eu não aprendi, não. Porque você vai na Bíblia e a Bíblia muitas vezes não está lhe orientando essa linha. Mas a história existe. A história está aí. Então nós temos que nos preocupar mesmo em querer aprender, para poder estar ensinando, levando para a escola bíblica. Não vai levar isso no púlpito, a não ser que o pastor faz a aula lá da forma que ele quiser, mas não está explicando no púlpito que nem foi falado aí. Eu sou católico apostólico. Não é pra gente pra isso, não. Eu estava falando aqui. Não é pra... Né? Então, é muito assim. Um termo aí curioso, viu? Imagina, Gilmário, por exemplo, quando nós somos católicos apostólicos, não somos romanos. Eu lembro que uma vez falaram isso, o pessoal, o quê? Eu então, mesmo, assim, eu passei por isso e falei, sou católico apostólico, eu sou católico, eu sou cristão. Mas tu não é católico do meu jeito, então você passa batido. Conhecer, verdade, graças a Deus. Pois é, mas assim, é porque a gente não tem, a gente não damos importância à nossa história, né? E isso, para mim, é um grande problema, porque a gente parece que começa a vida cristã sem lembrar que outros, né, tiveram que se sacrificar para que nós pudéssemos hoje, né, poder professar livremente uma fé, um privilégio que os brasileiros têm, né, alguns brasileiros têm, e que outros países não têm, né? Então, assim, eu acho importante a gente... E que esse conhecimento não poderia ser restrito a uma formação em teologia, né? Não acho que eu preciso vir para o curso de teologia para conhecer a história dos batistas. Eu acho que isso era para estar sendo acessível nas nossas comunidades religiosas, né? Infelizmente, a gente tem substituído isso por eventos, que esse é o grande problema. Eu questionei isso para o meu pastor, né? Desde aquela aula que a senhora despertou isso, de saber por que a gente é batista, o que o batista defende, o que a gente pensa. Aí eu conversando isso com o meu pastor, aí ele falou comigo, você me deu uma boa ideia. E aí, ele em 4 escolas bíblicas dominical seguida, ele trouxe esse tema. Gente, a gente vai pegar aqui os princípios batistas, vamos entender por que a gente é batista, pegou a declaração de fé, entendeu? E leu, pegou o estatuto da igreja e explanou para todo mundo. E foi muito bom, foi gratificante para a gente se reencontrar com a nossa identidade. Sim, excelente. Eu falo isso, né? Eu tenho um pai que é isso aqui com a questão da história dos batistas. Ele foi aluno de um saudoso professor aí do seminário, Edson Gama, que ali conhecia tudo sobre a história dos batistas. E meu pai bebeu nessa fonte. Então, uma das formas, né, que ele me apresentou o ser batista é o estudar. O batista tem que estudar sobre a sua profissão de fé, entender as suas raízes, enfim. E eu acho que a gente tem perdido isso, né? Então, por que quando eu vou na igreja católica, assim, quando vocês vão na igreja católica, esse pessoal já vai e já se conecta com a história, porque está toda exposta ali. Ainda que sejam em santos, em imagem, está toda exposta ali, tá? Então, o sujeito olha e dialoga com a sua história, percebe visualmente a nossa história. A gente não tem discutido a nossa história, tampouco tem visto a nossa história. Chegar na igreja e ver um painel de LED não tem nada a ver com a minha história. Ô, professora. Muito menos batistas. Oi? No tempo que a gente ainda lembra, assim, antes de ter entrado na igreja, eu ainda lembro de ter ido na casa de alguns irmãos aqui, que eles tinham, na sua casa, na casa das pessoas, tinha uma placa que foi vendida, foi dada, que era a placa de que ele era batista, e aí tinha que era da convenção, e que tinha um barco e uma cruz, assim, com um negócio
um lenço, né? Então, era um barco com a cruz vazia. E eu lembro de ter visto isso quando eu era criança. Depois que eu entrei na igreja, eu fui na casa e o pessoal tinha caído a casa, tinha demolido a casa, mas eles tinham a placa ainda. Velhinha assim, suja, eu catei aquela placa, mas catei com gosto de querer pegar na minha casa aquilo. Mas aí, quando eu cheguei, que eu falei assim, aí pegaram a placa em casa, e sumiram. Eu tinha 9 anos. Pense numa confusão que deu. Imagina. A citação do que eu acreditava, aquilo era uma coisa que... Ali reportam a nossa, né, a cruz vazia, o barco, isso tudo reporta a nossa história. E outra coisa, o pessoal chegava e escrachava com a gente, escrachava comigo, por exemplo, e tinha uma música que era assim, isso é crente, aleluia, prato farinha na cuia. Rapaz, aquilo era um problema, era um bullying, mas era um terror aquilo. E isso para a gente, depois que eu comecei a entender mais, que eu comecei a participar, eu estava o quê? No 2º ano primário, e aquilo era terror para a gente, para os meninos daquela época, né? E a gente percebe que o pessoal tem tanta facilidade e ainda se dispersa, né? Pois é. Gente, que conversa boa, tá? Os créditos dessa conversa serão colocados na conta de Maria Angélica, tá? Próxima aula. Começou tudo. Esse texto com fé em Deus, tá? Nos veremos na quarta-feira. Isso, quarta-feira, né, no primeiro horário, para findar a discussão lá do texto do... Ai, meu Deus. Do Voltaire e do Dostoiévski. Tá? Gente, muito bom ficar com vocês, viu? Passaria a noite aqui. Sim. Os irmãos Karamazovski. Tá? Muito bom conversar com vocês, tá? Gente, um abraço, boa semana para vocês, bons estudos, bom trabalho, tá? Que Deus abençoe vocês grandemente, viu? Tchau, tchau, gente.